Boa noite a todos. O Evangelho da Noite está baseado no versículo 7 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. O título que Emmanuel deu a ele é Não Entendem. Então, o versículo diz o seguinte: querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Bom, Paulo, acompanhado de Barnabé, visitaram a cidade de Listra e ficaram hospedados, como era costume da época, na casa de uma família local. E esta família era a viúva grega Lloyd, que vivia com sua filha e o neto Timóteo, um menino de 13 anos que se ocupava de guardar as cabras da família, mas estudava com ternura os pergaminhos das leis mosaicas e os escritos sagrados dos profetas, e ouvia com muito interesse as pregações de Paulo. Durante 3 dias de descanso que eles usufruíram neste lar, Paulo, percebendo o interesse de Timóteo, conversou largamente com ele, colocando os ensinamentos que interessavam ao menino. Numa segunda visita, em uma outra época, a essa cidade, a senhora Lloyd comunicou a Paulo que ela gostaria de voltar a morar na Grécia, mas que ela gostaria de deixar Timóteo com ele, para que ele o acompanhasse nas suas viagens e seguisse o mesmo caminho, o de divulgador do Cristo e do seu Evangelho. E é então que Paulo deixa Listra e viaja em direção a Éfeso, lá permanecendo durante 3 anos. Partindo para visitar outras comunidades, ele deixou Timóteo responsável por essa comunidade. E Paulo, pretendendo visitar Éfeso, envia uma carta a Timônio, da Macedônia, onde ele estava. E ele abre essa carta oferecendo-a a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. E o louvava pelo fato dele ter permanecido em Éfeso para assegurar o ensino correto da doutrina e não se ocupar com as fábulas, genealogias sem fim, próprias de pessoas caducas. Não eram as pessoas que eram caducas, mas as ideias que elas guardavam ainda da velha cultura hebraica, velha porque a nova seria de Jesus. Então, estas fábulas e genealogias eram especulações relativas à história dos patriarcas, dos heróis do Antigo Testamento, as quais favoreciam mais as discussões do que o desígnio de Deus, que era o estudo e realização na fé. Nós todos ouvimos tantas vezes que Paulo defendia simplesmente a fé, a salvação de todos, indistintamente guardados na fé. Então, Paulo o adverte contra os que, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que diziam e nem o que afirmavam. Então, por que acontecia isso? Porque
isso acontecia porque todos gostariam de ter o seu brilho como orador, mas nem todos tinham o conhecimento necessário para esta tarefa. Então, a carta ainda conta, na sequência, a Timóteo, o pensamento de Paulo, né? A sua preocupação, que ninguém despreze a tua jovem idade, seja para os fiéis um modelo na palavra, na caridade, na conduta, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura e à instrução. Não descuide do dom que há em ti. Persevera nestas coisas, a fim de que o seu progresso seja reconhecido por todos. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Perseverando nessa conduta, salvarás a ti mesmo e aos que o ouvissem. E Paulo ainda diz que ele agradece a Deus por lhe ter concedido, tomado para ele a colaboração de Timóteo na sua obra. Então, todo esse discurso era chamar a atenção de Timóteo para os falsos profetas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a comunicação do Espírito Erasto, porque nesse capítulo, Kardec analisa várias comunicações e reúne num capítulo chamado Os Falsos Profetas, né? É sempre um perigo nós ouvirmos a todos, acreditarmos em todos que se dizem conhecedores de alguma doutrina. Então, o cuidado que Erasto diz é: devemos desconfiar dos falsos profetas, sobretudo nos momentos de transição em que se elabora uma nova humanidade. Deus sempre envia à Terra homens superiores em inteligência e moralidade, bastante avançados, pois, se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Então, nós concluímos dessas palavras que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que é um missionário pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza e pelos seus resultados e influência moralizadora de suas obras. Agora, Emmanuel, ele permanece na mesma linha de instrução para nós. Por isso que ele escolheu este versículo, onde ele chama atenção para aqueles que falam não entendendo do que estão falando, porque não a compreenderam ainda. Então, o que é que ele nos alerta? As palavras de Paulo, de Emmanuel, neste evangelho, são um pouco duras. Não tem tanta aquela docilidade própria dele, pela seriedade que o tema exige. Então, Emmanuel diz: em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Ela deveria ser reservada para falar sobre o que é bom, útil e construtivo. Então, este bom, este útil e construtivo é o bem que nós devemos realizar. Então, a palavra deveria sempre ser apaziguadora. Mas falar, discorrer sobre um assunto em que se é profundo conhecedor é visto com muita admiração por aqueles que nos ouvem,
como uma atitude importante. E daí os aplausos. A pessoa se torna notória pela qualidade daquilo que ela transmite. Agora, os que também desejam ser aplaudidos usam da palavra para os seus discursos sobre assuntos que desconhecem suficientemente. E isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Avivam-se discussões destrutivas na era da ciência, da política, da filosofia, da religião. O que são essas discussões destrutivas? Aquele que fala, que conhece, e ele é contestado naquilo que ele fala. Então, aí se estabelece um conflito de ideias, e que elas são destrutivas, porque não levam a progresso. O progresso se faz no consenso de ideias, né? Não somente nos setores da atividade intelectual se manifestam estes desequilíbrios. Quando se chega ou se parte de um conflito, não é possível encontrar a verdade, nem mesmo se chegar a um consenso, principalmente quando faz parte da discussão um elemento que deseja impor-se como líder. A sociedade comum, em quase todo o mundo, na verdade, é um campo de batalha, neste particular, em vista da condenável influência dos que querem se impor como doutores com informações descabidas, pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte das sementes do bem que não chegam a crescer, dada o conflito de ideias que as envolvem. Então, este conflito, às vezes, pode até se dar no lar, quando as ideias são todas conflitantes, não havendo aquela união fraterna em família. Então, Emmanuel diz, são esses envenenadores do inconsciente que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando uma semeadura de má qualidade. Pois bem, o que é que a doutrina traz para nós? Paulo fala tanto na fé, prega a fé, uma das virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, e vem a doutrina espírita nos ensinando que a fé não deve ser imposta, ela deve ser raciocinada. Então, o nosso papel na vida é analisarmos tudo conscientemente. Por que conscientemente? Porque Deus está na nossa consciência. Se nós buscamos refletir conscientemente, a decisão que nós tomarmos, o entendimento que nós tivermos, ele é nosso. E a doutrina nos ensina que devemos nós ter a nossa própria opinião, o nosso próprio entendimento. Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquilo que entendemos, por aquilo que escolhemos, decidimos na nossa vida. E partindo, por exemplo, de uma liderança, seguindo líderes, não com a nossa própria consciência,
nós podemos, mais tarde, nos arrepender por nos decepcionar com aqueles que querem liderar. Então, Emmanuel nos diz que nós devemos nos precaver contra decepções, desilusões e que nos magoam. Arrependimentos pelo tempo perdido em teorias, em orientações que não têm uma base fundamentada na qualidade, nos valores do espírito. Então, é nosso dever não criticar aquele que fala, por exemplo, de algo que nós conhecemos muito bem, falar com um nível muito baixo, sem grande profundidade. Por que isto? Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta número 100, ele responde, né, os Espíritos respondem, ele divulga isto, que existem classes de espíritos, espíritos inferiores de várias categorias, levianos, brincalhões e ignorantes da verdade. Espíritos superiores que buscam a perfeição, o conhecimento, a elevação espiritual. Então, aquele que fala sobre um tema, ele fala o seu entendimento. Ora, se ele é ainda imperfeito, ele não é capaz de uma discussão profunda e verdadeira do que ele fala, né? Ele pensa que está fazendo um bem, mas ainda não está consciente de que ele deveria calar-se até ter o melhor nível de conhecimento. Então, o Evangelho da Noite, a importância dele, que nós devemos dar, é a nossa maturidade. Buscarmos a nossa maturidade, na verdade, vivendo tudo conscientemente. E o modelo para tudo isto, não há dúvida nenhuma, é a figura do Cristo e o Evangelho. Por que o Evangelho? Porque lá todos os conhecimentos nos conduzem para o entendimento do outro, burilarmos o nosso relacionamento com fraternidade, com amor, respeitando ao outro. Mas isto não significa que devemos nos deixar levar pela opinião do outro. Tudo que nós pensamos deve ser origem do nosso próprio espírito, do nosso próprio entendimento. Uma outra vantagem desta postura é que lá na frente, estudando sempre, constantemente, nós vamos evoluir, nós vamos ter o melhor entendimento da vida, dos fatos e do outro. Então, quando nós voltamos o nosso pensamento para o passado, nós sempre vamos lamentar alguma coisa que poderíamos ter feito de forma melhor. Ora, se nós ainda não temos tanto entendimento, aquilo que foi feito foi justo para o entendimento que nós tínhamos, mas hoje temos outro. E assim vamos progredindo, melhorando a nossa própria postura de vida. Jamais nos deixar levar por lideranças, mas termos nós mesmos a nossa própria opinião de tudo e de nós mesmos. A segurança daquilo que somos. Eu sou o que sou porque eu escolhi ser assim. Então, esta postura adotada, ela deve ser, ela é essa que vai nos guiar a vida toda e através da eternidade.
porque nós vamos buscar a nossa individualidade. Nós queremos ser nós mesmos, um com Jesus e com Deus. Assim como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Então, apelemos sempre para a nossa consciência, refletindo no entendimento de tudo que se passa conosco, de tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que vemos. Que Jesus nos oriente neste caminho, porque Ele será o nosso parceiro permanente. Graças a Deus.